Nesta quinta-feira, como eu já havia antecipado para você, está comigo aqui o vice-presidente da CUT no Paraná, presidente do Sindicato dos Bancários de Umuarama, de Assis Chateaubriand, já foi candidato a prefeito de Umuarama e nestas eleições disputava uma das vagas na Assembleia Legislativa do Paraná. Estou recebendo aqui Edilson José Gabriel, que estava andando a cidade. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Bianca. De fato, estou chegando da rua, estou fazendo campanha para o meu candidato a presidente no segundo turno e quero agradecer muito, Rodrigo, o convite para comparecer ao seu programa hoje e já de cara aproveitar a oportunidade para agradecer aos ouvintes, aos eleitores de Umuarama, que me deram uma votação modesta, sem dúvida, mas que me honra muito, porque cada voto desse foi conquistado a partir da minha conduta pessoal e das propostas que eu apresentei, e não de outra forma, tá? Não gastei fortunas, não precisei, nem nunca compraria votos, né? Então cada voto, apesar de insuficientes para eleição e comparado com outros candidatos, uma votação pequena, mas cada voto me honra muito. Sou muito grato a todos os eleitores e eleitoras que me deram a honra do seu voto. Com o fechamento dos números, qual que era a tua legenda? Qual para a eleição, para a vaga, para conquistar a vaga? Com quantos mil votos faria o PT? Sinceramente, não vi os números exatos, né? Uhum. Mas o quarto colocado do PT, a deputada, que se elegeu deputado estadual, ele fez próximo de 25 mil votos, né? Então, talvez se você fizesse isso, teria entrado. Exato, isso. Exatamente. Nessa questão de votos, foram 2.000, para você, 2.795. Aqui em Umuarama foi 1.098 votos. Esperava fazer mais aqui na cidade, onde é a tua cidade, onde você tem uma história, construiu uma história de política, de lutas, de engajamento, tudo isso? Eu gostaria de fazer mais. Não vou responder para você assim que esperava mais pelo seguinte: eu sabia primeiramente que a minha campanha teria poucos recursos e seria difícil fazer muito mais votos que isso. E além disso, não só eu, os candidatos todos nós fomos atingidos pelo número muito elevado de abstenções, né? 25% dos eleitores umuaramenses não compareceram, né? E um número muito elevado de votos nulos e brancos, né? Inclusive, eu atribuo isso, Rodrigo, ao clima que se estabeleceu no país ao longo dos últimos 4 anos, que não foi um clima de superação dos erros e da corrupção, mas foi de criminalização da política e dos políticos. Então, porque não são todos iguais, nem na família, nem na escola, nem no trabalho, você tem pessoas com todos os perfis. E na política também. Você tem bons e maus políticos, e acho que a nossa tarefa de cidadania é procurar sempre escolher, e eventualmente erramos, eventualmente acertamos, mas nunca deixar de participar do processo político. Quando a gente não participa, a gente delega para os outros a nossa escolha, e pode ser que às vezes os outros escolham errado. Então acho que é importante participar. Então eu acredito que faria um pouco mais de votos, sim, se não tivesse um comparecimento tão baixo nas eleições. Houve um grande número de candidatos, inclusive a gente falava aqui, e há um consenso de todos, de que talvez pelo número grande de candidatos, né, 5 de Umuarama, mais 3 candidatos dos estaduais de fora, que tinham uma relação da cidade e tudo isso. E que talvez, por um grande número de candidatos, dividiria-se muito o voto e o município não conseguiria eleger um. Felizmente elegeu um da cidade, Dr. Fernando, e um da região, que é o Márcio Nunes, que era o candidato do prefeito Celso Posbon, que tinha relação aqui com o município. Como é que você avalia essa, de certa forma, perda de representatividade? Porque o Fernando Scanavaca não saiu, então renovou a vaga do Fernando, mas nós tínhamos 3 deputados da região, agora teremos 2 só. Como é que você avalia? Porque o Cláudio Palozzi também não se elegeu. Isso, trocamos um Fernando por outro Fernando. Outro Fernando, exato. Apenas coincidência de nomes, né? Óbvio. Rodrigo, é óbvio que quanto mais deputados, maior a representatividade, mas eu sempre coloco um parênteses nessa questão, tá? Porque é importante ter deputados da região, mas é importante que nós tenhamos deputados que se posicionem em favor da região e de todo o povo do Paraná, tá? Então, nós tínhamos 3 deputados, mas como que eles se posicionaram, como foi o voto deles,
em questões importantes. O eleitor nem sempre consegue acompanhar isso, mas isso é o principal da atuação de um deputado, porque recursos e obras, todos os deputados levam não somente para as suas regiões, mas quando tem oportunidade, levam até para outras regiões, porque isso aumenta o seu campo eleitoral, a sua possibilidade de ter votos, né? Agora, então todos os deputados fazem isso. Agora, o voto lá na Assembleia Legislativa, esse é que é decisivo. Ao longo dos últimos 4 anos, nós tivemos votações importantes, por exemplo, o fim da isenção de impostos estaduais para uma vasta gama de produtos, o aumento das tarifas de água e de luz, o congelamento de salários dos professores, dos servidores, o desvio da previdência do servidor público estadual dos professores, o seu desvio de finalidade, né? Todo mundo se lembra do conflito que foi lá no início do atual mandato, né? Da atual legislatura, né? Então, assim, eu desejo que nas próximas eleições a gente tenha uma fragmentação menor, que a gente amplie o número de deputados da nossa cidade, da nossa região, mas desejo muito que os atuais e os futuros deputados votem sempre de acordo com os interesses do povo do Paraná. Eu conversei com muita gente e defendo um amplo diálogo, e tanto é que pratico isso de fato, e precisamos ter um amadurecimento político. Talvez esse contexto que o senhor coloca da questão de que os deputados da região são importantes, mas nós precisamos que todos eles, né, por conta dessas decisões todas. Mas esse é um processo de amadurecimento político que, no meu entender, precisa de fato acontecer. Porque na prática a gente sabe que não é. O deputado vai brigar pela sua região onde ele faz voto. Então ele vai levar recursos aonde é o reduto eleitoral dele. Se o município não tem um representante, possivelmente vai ser deixado de lado, não? De alguma forma. É o que acontece. Mas eu tenho... É o que não deveria acontecer, mas acontece. É o que acontece. Foi a minha primeira candidatura a deputado e acabei tomando contato com essa realidade com um pouco mais de profundidade, né? Então, prefeitos muito dependentes de deputados, sendo que acho que o processo não deveria, o prefeito deveria apresentar um projeto para o Estado e receber os recursos, mas é uma dependência muito grande de deputados. Agora, não se iluda, tá? Deputado não traz recursos só para a cidade dele, não. Aonde ele achar uma brecha, ele está levando porque ele pensa, não no município dele, ele pensa nos votos que ele terá naquele município. E se um deputado aliás, o deputado que diz que mais trouxe recursos para o Umuarama não é daqui. E por que ele não está fazendo pela cidade dele e está fazendo por Umuarama? Troca de votos, né? Exclusivamente isso, né? Agora, uma coisa que eu percebi também, Rodrigo, que eu acho que, independente do que eu penso sobre esse assunto, e independente de como é a realidade, eu coloco isso no ar para reflexão daqueles que estão nos ouvindo e dos deputados que nos representarão. Eu percebi o seguinte: na maioria dos municípios aqui da região, o deputado visita o município regularmente, mas só fala com o prefeito, ou só com vereadores, né? Ele não reúne a população, ele não conhece as demandas do município a partir de um contato com a população. Ele recebe demandas apenas das autoridades locais. Essas autoridades são representativas, óbvio, foram eleitas, né? Mas muitas vezes o deputado se engana sobre a necessidade de um município e de uma região, porque não faz questão de ter contato diretamente com o povo que o elegeu. Nós temos, nesses últimos anos, aí uma história de desconstrução política e de um período muito conturbado, inclusive com eu não vou colocar desta forma, mas uma construção de ódio contra o PT. Por uma série de situações, o ex-presidente preso, partido que teve problemas com a corrupção, com desvio de dinheiro, com líderes presos e tudo isso. O senhor sentiu alguma dificuldade na campanha diante dessa construção de ódio contra o PT? Que, para mim, contra todos os partidos políticos, né? Porque todos têm problemas lá. Mas isso lhe prejudicou, de certa forma, na campanha? Sim, certamente. Mas eu queria fazer uma ressalva. Foi construída um clima de ódio realmente ao PT, sendo que não é o partido que tem o maior número de políticos caçados, não é nem mesmo o partido que tem o maior número de políticos indiciados no maior escândalo do momento, que é o de desvio de dinheiro na Petrobras, né? Basta pegar lá o ranking
né? O PT é o terceiro apenas, né? O MDB e o Progressistas têm mais políticos indiciados na Lava Jato do que o PT. Né? E o PT é o 7º partido em número de cassações de mandatos no Brasil, perdendo de longe para outros partidos. Né? Então, o que é desafiador é, sabendo que tem políticos corruptos em todos os partidos, a população hoje escolheu apenas um partido para odiar pela corrupção, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores. E eu, assim, candidato já modesto e com poucos recursos, sendo do PT, ficou ainda mais difícil, tá? Mas o contraponto principal é a minha conduta pessoal. Essa cidade me conhece, eu moro aqui há 45 anos, então estou no Sindicato dos Bancários, ou seja, sou uma pessoa pública já faz 25 anos, e eu encontrei muitas pessoas que diziam que não votariam no PT, mas que votariam em mim, ou mesmo que não votariam em mim, mas respeitavam a minha conduta. Inclusive teve um candidato que falou que eu era o candidato mais preparado. Tá? Um outro candidato, disputando os mesmos votos que eu, no mesmo espaço, chegou na minha mesa e falou assim: olha, aqui está o Edilson, o candidato mais preparado dessa eleição. Eu lhe pergunto isso para uma reflexão, porque nós temos aqui, por exemplo, os principais nomes do PT, alguns não se elegeram e outros diminuíram as suas votações. A Gleice Hoffmann, por exemplo, que era senadora, não saiu para o Senado porque sabia que não ia se eleger. Saiu para deputada federal, se elegeu. O deputado Zeca Dirceu, que aliás estará comigo aqui amanhã, nesta mesma bancada aqui dos 60 Minutos, amanhã, conversando com a gente, diminuiu o número de votos dele. Ele, na eleição de 2014, havia feito 155 mil, um pouquinho mais que 155 mil, nessa eleição foi 77 mil. Então, claramente, é um reflexo do contexto que nós temos no país, não? Sim, mas a gente tem que fazer uma outra observação, Rodrigo. Eu não tive condição de fazer essa comparação, mas vamos pegar o caso do deputado Zeca Dirceu. Em números absolutos, a redução foi muito grande, ele teve menos da metade. Só que se você pegar o percentual de votos válidos, a queda não foi assim tão grande, porque nós tivemos menos pessoas nas urnas e menos votos válidos, tá? Então essa é a conta que a gente tem que fazer. Tá? E veja bem, isso não foi generalizado e depende muito do olhar que o eleitor teve e até da campanha que o candidato conseguiu desenvolver, porque o Zeca foi no caso do Zeca, bom, ele vai responder por ele amanhã, mas eu estou dizendo isso porque, por exemplo, Tadeu Venere e José Lemos, que são os deputados estaduais do PT, que se reelegeram, eles quase que dobraram a votação deles. E aonde que eles conseguiram essa confiança dos eleitores? Eles tiveram uma atuação decisiva fazendo oposição ao governo Beto Richa. Tá? E eles foram as figuras de frente naquele momento que o Beto Richa queria tirar direitos dos professores e dos servidores todos, mudando o plano de carreira e tirando os recursos da Previdência. Né? Então, nesse momento eles conquistaram. Né? Então, vai muito do que aconteceu. A Gleice, por exemplo, quando ela decidiu ser candidata a deputada e não senadora, ela estava no alvo de noticiários de corrupção. No entanto, na semana em que foi realizada a convenção do partido, isso 60 dias antes da eleição, o Supremo Tribunal Federal inocentou ela de todas as acusações, de quase todos os processos que estavam em tramitação. Quer dizer, mas não dava mais tempo dela levar isso para a população e recuperar a credibilidade que ela merece, porque é uma pessoa idônea e muito comprometida com o Paraná e com o Brasil. 3 minutos faltando para o meio-dia, já tem horário eleitoral gratuito. Para a gente finalizar aqui, por conta do tempo, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente para mim qual é a percepção que o senhor tem para o próximo ano do novo governo, que foi eleito aí, o Ratinho Júnior do PSD acabou se elegendo em primeiro turno, tinha lá o doutor Rosinha, que era candidato também. O que esperar, o que o senhor espera do próximo governo agora eleito aqui no estado do Paraná? Olha, eu gostaria, Rodrigo, de dizer que espero o melhor possível. Mas não digo, e não é por ser pessimista, é porque eu conheço a trajetória política do Ratinho Júnior. Eu fui deputado federal, fui deputado estadual e fui secretário do Beto Richa, né?
Acompanhei um pouco das propostas do programa de governo dele, que é um programa privatista, né, que ameaça os serviços públicos e as empresas públicas do Paraná. Tá? Então, eu não estou otimista, mas eu espero que eu esteja errado, tá? Porque é importante para o Paraná ter um governador que esteja comprometido aí com as necessidades do nosso estado. Obrigado pela participação com a gente aqui. Seja sempre bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Um grande abraço aos ouvintes. Mais uma vez, meu agradecimento àqueles que votaram e o meu agradecimento àqueles que respeitaram o meu pedido de voto. Obrigado. Conversei aqui com Edilson José Gabriel, que foi candidato a deputado estadual nessas eleições agora de outubro.